Fala, produtores! Sim, e aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal mais sem cabeça do YouTube versão podcast. É isso aí! Caso você não esteja na plataforma do YouTube, o link está na bio para você poder ouvir de forma completa, ouvir e assistir também o review do 4º capítulo de Shaman King. Porque, olha, sinceramente, me surpreendeu, hein? O que foi isso, gente? Nossa mãe, mas tudo bem, né? Caso você esteja na plataforma do YouTube, seja muito bem-vindo a esse canal, beleza? Vou pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like e comenta aqui embaixo o que você está achando dessa nova versão do canal e também de Shaman King, porque para mim surpreendeu esse capítulo, hein? Beleza? Eu vou ficar muito feliz com o seu feedback. Bem, agora vamos lá falar do 4º capítulo de Shaman King, porque, gente, como eu disse aqui no comecinho, logo no comecinho, me surpreendeu o que foi esse capítulo. Eu vou dizer que eu não estava muito feliz com o desenrolar de Shaman King. Eu estava achando meio assim lento. Cadê a animação? Cadê o hype que todo mundo estava falando, né? Como eu disse, eu não assisti a primeira versão, só essa agora. Então eu desconheço completamente assim. Só sei o que está no preview, o que está na sinopse do que é o famoso Shaman King e tudo mais, né? Mas tudo bem. Vamos lá, porque o hype, né? Dizem que o hype está aí, né? Tudo bem, vou seguir com o Shaman King. Vamos lá para o 4º capítulo, que, como eu já disse, me surpreendeu. E eu vou dizer por que agora. Bem, o anime começa com o Ryu-san levando já logo uma cortada bonita, uma segunda cortada, no caso, no seu topete bem volumoso do Rain, né? Todo mundo já conheceu ele, né? Nos primeiros capítulos, né? Que o menino é brabo, né? É brabo. E logo de cara eles não se bicaram. Pois bem, o Ryu e junto com a sua gangue lá estava procurando um novo lar, né? Um lar amigável, vamos dizer assim, né? Para a sua nova gangue, né? Para a sua gangue atual, né? Para a sua sempre gangue, né? Enfim. Só que o Ren, ele não curtiu muito que eles estavam ali, né? Então ele meio que mandou, vamos assim dizer, de forma delicada, voltar para o antigo esconderijo, né? Que era um local bem assim desagradável. Mas para o Ryu-san, ali era o lar deles, né? Olha que interessante, né? Nós temos um vilão aqui, bonzinho, um coração peludo, né? Bem, já deu para perceber, né, que esse capítulo vai ser focado no Ryu-san, né? No caso, eu acho que ele é mais para um alívio cômico, assim como o Manta, né? Que também tem essa questão do alívio cômico, dele ser engraçadinho, dele falar assim, cometer algumas piadinhas, algumas gafes, assim, tudo mais, né? Então eu acho que o Manta e o Ryu-san vão dar as mãos, assim, pro alívio cômico dessa saga de Shaman King, né? Bem, na primeira parte do anime, né, mostra, enfim, onde que é a casa do Yu e da Ana, né? Porque realmente eu tava curiosa de saber onde que essa galera mora, né? Porque afinal de contas eles vão pra escola, ele troca de roupa, depois ele coloca aquela roupinha aberta e tudo mais, né? Onde que ele dorme e tudo mais, né? Então a curiosidade foi matada logo no início e mostra que o Yan e a Ana, eles moram numa casa, não uma casa simples, mas num casarão assim enorme, imenso, antigo. E aí o Manta, ele fica surpreso, né? Tipo, nossa, meu, essa casa é sua? Mas não, gente, olha só, ele paga aluguel. Só que interessante, de onde que vem esse dinheiro? Tipo, ele tem uma pensão, ele é rico? Ficou essa questão também. Mas enfim, é 1000 ienes e é barato. É barato pra casa, porque a casa ela é assombrada. E aí meio que começa a história, porque o Manta meio que não curtiu aquilo, né? Mas a Ana e o Yo, eles falam que fica tranquilo porque eles não vão meio que se meter com eles, né? Não vão querer possuir eles, né? Mas o Manta não curtiu muito a ideia e meteu o pé, né? Ralou o peito e falou assim, aqui eu não fico, tchau, né? Até amanhã na escola, né? E nessa, cara, o Manta, ele só corre, meu Deus do céu. Mas enfim, ele correu, foi, como sempre, né?
E nessa corrida do Manta, né, eu acho que Fórmula 1, maratona, já pode convocar o Manta, porque o menino só corre, né? Mas enfim, nessa corrida, nessa nova corrida do Manta, ele acaba vendo e sendo pego, olha só, por nada mais, nada menos que o Ryu-san. Só que o Ryu-san, no caso, ele foi meio que pego, né? No caso, ele foi pego um pouquinho antes, né? Por um antigo inimigo do Amidamaru. Olha só, gente, que loucura, né? E aí ele diz que ele já sabe onde que ele se encontra, já até sabe o nome do Manta, né? E ele quer, porque quer brigar com o Amidamaru, né? Então ele pega o Manta e volta lá pra casa onde eles estão. E aí a história tem assim, vamos dizer que um desenrolar que me deixou intrigado, gente, sério. Antes de continuar, eu quero ressaltar uma coisa. Esse cara, ele foi morto há 600 anos atrás e ele se parece muito com um dos, vamos dizer assim, dos ninjas renegados de Naruto. Gente, é sério. Se você for assistir Yashahime Princess Health Demon, também aparece um ninja renegado lá daquela guerra com Mandara. Pois bem, né? Foi-se vários ninjas, assim, para vários outros animes de diferentes classes, assim. É muito interessante. Pois bem, achamos aqui um outro ninja da Guerra Ninja lá, né? Aqui em Shaman King. Olha que loucura, né? Mas enfim. E aí esse ninja, ele chega, no caso lá, né? Possuindo, no caso, ninja, eu falei ninja, né? No caso, o Ryusu chega lá junto com a sua gangue também, que já percebeu que ele está estranho junto com o Manta preso, e aí ele quer acertar as contas com a Amidamaru, certo? A princípio, o Yu não entende muito bem se ele tá ou não tá possuído, enfim, ele não entende, só que a Ana já pegou ali, né, já disse logo que ele está sendo possuído, que não é ele, é real, o Yu, e aí começa a história. No caso, esse tal de Tokagero, ele é meio que um inimigo do Amidamaru, e ele então pega aquela espada, lembra aquela espada lá do começo do anime, né? Porque nós já... Quarto capítulo e olha quanta coisa já aconteceu, né? Mas enfim, continuando. O Tokagero, ele tenta usar como escudo, primeiro, o Manta, que não dá certo, né? Ele meio que não dá muito certo ali, mas ele também usa uma espada que foi apresentada pra gente lá no comecinho da história, né? Que o amigo de infância do Amidamaru criou pra ele, né? Todo mundo lembrou dele, que ele era pequenininho, e aí como do mais velho ficou enorme, né? Ficou gigantesco, cara, né? Mas enfim, então ele tenta meio que usar como escudo a espada. Só que, olha que interessante, nós somos apresentados agora a um flashback da infância do Amidamaru, que aí, de novo, mostra a infância dura que ele teve e como ele conseguiu a espada, que no caso foi um amigo dele que fez, né? E ele utilizou da espada uma faquinha, no caso, que o pai dele havia dado para ele, para poder fazer essa espada pro Amidamaru se tornar um grande guerreiro, que de fato ele se tornou, certo? Esse foi o flashback, mais um, né? Eu acho que esse anime teremos bastantes flashbacks, né? Mas é interessante até para poder entender um pouco da história também, né? Pra quem nunca assistiu, é maravilhoso, né? Que no caso, é o meu caso, né? Só que, o que acontece? O Amidamaru, ele acaba quebrando essa espada, no caso, o Tokagero tava usando como escudo. Então ele meio que falou assim, o Amidamaru não vai quebrar a espada porque a espada tem um sentimento todo com ela. Só que o que ele fala? Que no caso, a espada em si, ela não tem um significado imenso assim, mas sim no momento e também no que ele ensinou. No caso, o amigo dele, o amigo dele ensinou pra ele que a amizade está acima dos objetos, no caso, né? Então, a espada, ela tinha sim um significado real pra ele, mas o que se sobressaía a espada, objeto, foi o que ele aprendeu com o amigo, que no caso é a questão da união, deles permanecerem juntos quando a dificuldade, no caso, ali estava acontecendo, né? Isso eu achei maravilhoso.
É interessante como esse tema está começando a ser batido em Shaman King, né? Eu não achava que esse tema da questão da amizade fosse bater tanto assim em Shaman King, mas é bem interessante trazer esse tema em animes, assim, de fato, né? E aí, continuando, os próprios capangas, no caso, assim, tentam segurar o Tokagero, que no caso está possuindo o Ryu-san, né? Só que não funciona, né? Afinal de contas, ele tá com um poder sobrenatural, né? Então ele meio que joga, assim, os capangas, assim, que no caso são os amigos, né? Entre aspas, né? Pra longe. E aí, o que acontece? Gente, duas coisas me surpreenderam nesse anime. E eu vou falar de novo, me surpreendeu. Primeiro foi que o Tokagero, ele usou duas coisas como escudo. Primeiro, o manta, que não deu certo. Depois, a espada, que também não deu certo. E aí, o que mais que ele poderia usar? O próprio corpo do Ryu-san. Ele literalmente pegou uma faca e apontou para si mesmo, que no caso, para o corpo do Ryu-san. E falei, caramba, como assim, meu? Nossa, eu lembro que essa cena também aconteceu, eu acho que foi em Naruto também. Mas também aconteceram em vários outros animes também, que eu não vou lembrar agora, é claro. Mas se você lembrar de algum anime na qual o protagonista também fez essa mesma força de jogar algo pra si mesmo, né? Coloca aqui nos comentários pra eu tentar me lembrar também e descobrir, né? Porque assim, eu não assisti todos os animes na face da Terra, né? Mas é sempre bom a gente descobrir essas referências também a outros animes. É interessante. Mas aí, continuando, eu achei, uau, como assim, né? Ele apontar a faca pra ele mesmo, tipo, se caso você vier me atacar, eu vou matar esse cara aqui e tudo mais, né? E a Ana já tava querendo meio que acabar com aquilo dali, tipo, vamos acabar com esse show aqui. Só que o Yu não deixa, porque se caso, porventura, ela viesse a fazer daquela forma ali, a alma dele, no caso, iria pro inferno sem chances, assim, dele conseguir mudar o pensamento dele, no caso, né? Que já tava meio fechado, né? E aí vem o discurso. Vamos colocar aqui um clichê do discurso no jutsu, né? Vamos dizer assim, né? Que é aquela questão de não faça isso, né? Se coloque no meu lugar e tudo mais, assim. Foi muito interessante. Só que o mais interessante ainda foi ele contando a história real dele, né? Isso foi muito marcante. E ele fala, no caso, esse inimigo do Amidamaru, o Tokagero, eu acho que é assim que se pronuncia, ele na real ele não é ruim. Ele conta a história dele de que na infância dele faltou comida e a própria mãe, no caso, deu o próprio corpo dela para ele poder comer a própria carne, sabe? Literalmente, assim, se alimente da minha carne, né? Tipo, uau, caramba, que triste. Então aí ele teve que crescer meio que sozinho e se virar sozinho e aprender a não confiar nos outros, porque no caso ele foi criado assim, né? Então isso foi muito chocante, tipo, uau, como assim? Shaman King é desse jeito? Nossa, esse que é o hype? Tipo, caramba, que dor, que sofrimento pro Tokagero, né? Então, no caso, ele não tem uma inimizade, no caso do Amidamaru, o que provoca essa raiva, no caso do Amidamaru, é porque o Amidamaru, ele tinha amigos, ele tinha com quem contar, no caso. Então, era mais raiva por ele mesmo estar sozinho, mas ele meio que foi criado para ficar assim. Não criado para ficar assim, mas a circunstância, o meio no qual ele se encontrava, meio que destinou ele a ficar sozinho. Então, ele tinha raiva do Amidamaru por o Amidamaru ter amigos e ele não. Então isso foi chocante. E aí, para poder finalizar a história, a única solução que o Yu teve foi de oferecer o próprio corpo dele para ele poder meio que suprir essa necessidade de afeto. E aí ele oferece o corpo dele para o Tokagero permanecer. E aí a Ana entra em desespero, o Manta entra em desespero, o Amidamaru entra em desespero, todo mundo entra em desespero. Eu fiquei, caramba, como assim? E aí, no caso, o Tokagero, ele começa a chorar, ele começa a sentir aquele amor que tanto ele necessitava na vida dele, porque é algo que
todo mundo necessita, que é de afeto, né? O ser humano, ele foi criado para sobreviver, mas somente estando junto, né? No caso, o nosso sistema físico, mental, ele necessita que a gente esteja com outras pessoas, né? Precisamos nos sociabilizar de alguma forma, seja no virtual ou seja no real. Precisamos estar sempre em contato com outras pessoas. Isso funciona muito, como eu disse, para que o nosso sistema físico e mental funcione de forma boa, né? Agradável, vamos dizer assim, né? E aí finaliza o anime com a Midamaru, no caso, meio que fazendo as pazes, no caso, com o Tokagero, e o Tokagero tendo a redenção dele, né? E no próximo capítulo, né, novamente apresenta o Rain, né? O Rain, ele tá querendo ser o vilão da vez, né? Mas enfim, esse foi o capítulo que me surpreendeu bastante. Eu estava até pensando em parar de assistir Shaman King, mas eu vou dar uma quinta chance pra Shaman King, né? Me diz aí o que você achou desse quarto capítulo de Shaman King aqui nos comentários. O que você achou desse plot twister do Tokagero, dele usar primeiro o manta, depois a espada, depois a si mesmo como escudo. Uau! Pra quem nunca assistiu Shaman King, eu fiquei uau, né? Mas é isso aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, deixa seu like e me fala aí o que você tá achando, beleza? É isso aí e bora produzir!